noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Uma noite também muito especial, em que nós recebemos um convidado especial também, né? Mas antes da gente falar do nosso convidado, nós queremos lembrar que nós temos lá na entrada do centro a venda de doces caseiros, os sabores mamão, leite e abóbora, valor de R$15. A arrecadação será revertida para essa casa de oração. E a gente quer aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram para a produção desse doce delicioso e que também simboliza o amor, porque houve a união de várias pessoas, desde arrumar os ingredientes doados, as pessoas que se dispuseram a fazer o preparo desse alimento, doaram o seu tempo. Então, ao saborearem esses doces, vai além do sabor que a gente vai ter no paladar, o sabor do amor. Então, os nossos agradecimentos a todos que participaram e também aos que tiverem a possibilidade de colaborar com a compra desse doce. A casa tem muitas despesas e agora, cada vez mais calor, né? A gente tem necessidade, naturalmente, de ligar mais o ar-condicionado. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado, feito campanhas para conseguir viabilizar o projeto de energia solar para casa, que, quando efetivado, certamente possibilitará uma economia muito boa para o centro. Então, muito obrigado a todos. E, nesse momento, que possamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, em nome do Seu Filho Jesus, nesse momento, Pai, queremos manifestar a nossa gratidão, o nosso muito obrigado por tudo, por tanto, Pai, que nem conseguimos mensurar. E pedimos, Senhor, envolva nesse momento todos os Seus filhos, encarnados e desencarnados, com a vibração, com a energia que necessitamos, e que assim possamos ser fortalecidos e renovados na nossa sabedoria, no nosso equilíbrio, na nossa confiança e principalmente no nosso amor. Que possamos ter a sensibilidade para perdoar e que também possamos ser perdoados. Senhor, envolva os nossos lares, o nosso trabalho, o nosso caminho, essa casa e todo o universo, com a sua luz, com a sua presença, com a sua bênção. E que possamos retornar aos nossos lares melhores do que chegamos. Fiquemos em paz. Nosso convidado especial de hoje, Otávio Tobias Soares Mandrá, também conhecido como Tavinho. O Tavinho é um penapolense que mora em São José do Rio Preto, também num gesto de amor, doou o seu tempo para mais uma vez estar aqui compartilhando os seus conhecimentos. O Tavinho, que tem uma ativa atuação na comunidade espírita de São José do Rio Preto e nos presenteia mais uma vez com a sua presença. Nossa gratidão, nosso carinho, tá, Tavinho? Seja sempre bem-vindo. E falando de amor, o Tavinho falará movimento de amor. Boa palestra. Muito boa noite. Boa noite.
emoção, uma alegria imensa estar aqui com todos vocês, olhando um pouquinho os corações amigos, que a gente consegue relembrar que a gente se ausentou de Penápolis, né? Desde os 17 anos, mas sempre estamos conectados, né, com essa cidade que nos deu a bênção de iniciar uma trajetória num ambiente familiar, um ambiente saudável, de muita molequice, de pular muitos muros, roubar muito abacate, muitas laranjas, muitas mangas, né, João Martins. Só para a gente amenizar um pouquinho a ansiedade adaptativa que todos nós passamos por esse momento, né, de iniciarmos a nossa fala sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, para que cada um, à sua maneira, com a sua própria consciência, que significa o estágio evolutivo do nosso espírito, possamos referenciar a nós mesmos como estamos utilizando desse grande presente de Deus, que é a nossa encarnação. Muitas das vezes nós somos pegos de surpresa com alguns desafios que achamos que não vamos ter capacidades de resolver. Muitas das vezes ficamos desanimados, entristecidos, entramos em processos depressivos, dissociamos a nossa mente, porque temos um pouco de dificuldade de compreender a essência do que significa uma vida, a essência do que significa viver uma vida, ou mais do que isso, experienciar uma vida ou uma existência. Então, em todos os momentos, desde quando nós reencarnamos, até chegar no momento de voltarmos para a pátria espiritual, nós devemos aproveitar o máximo da nossa vida. E é justamente com o processo de desenvolvimento da nossa consciência, que significa, de certa maneira, a materialização dos aprendizados, que todos os dias nós temos a oportunidade de praticar e de aprender alguma coisa, vai depender de nós, da projeção que nós fazemos com a nossa vida diária. Como que nós utilizamos, né, as faculdades da nossa alma, o nosso raciocínio, as nossas imaginações, as nossas vontades, que reflete o nível da nossa consciência, nessa projeção de realização, seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa. Pois bem, o principal subsídio para as nossas reflexões, para falar sobre o movimento de amor, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Sede Perfeitos, o Kardec pessoalmente trata, né, como todos os capítulos, mas na minha percepção, no segundo item desse capítulo, que ele denomina Homens de Bem, na primeira frase ali do primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Me chama a atenção essa palavrinha, pureza. Porque a lei de justiça, amor e caridade é considerada a 10ª lei moral, né, que está contido na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que sintetiza, na verdade, todas as outras leis, né, como a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de criação, a lei de destruição. E essa lei, então, ela vem sintetizar todas as outras, e o Kardec, então, enfatiza a questão de como nós podemos chegar a praticar em essência esses 3 aspectos da lei: justiça, amor e caridade, no entendimento da doutrina espírita, consequentemente, no entendimento dos ensinamentos dos espíritos. Que a gente sabe, né, que são ensinamentos coordenados pelo Mestre Jesus. Então, quer dizer, quando nós falamos de justiça, dentro da visão da doutrina espírita,
é fazer para o próximo o que você gostaria que o próximo fizesse para com você. Será que a gente consegue? Será que nós estamos, né, na nossa vida, tendo essa possibilidade 100% de sermos justos? Fica um pouco complexo quando olhamos para nós mesmos. Quer dizer, fazer para o próximo o que você gostaria que ele fizesse para com você, com certeza, quando a gente conseguir fazer isso, algumas profissões que nós temos na sociedade humana poderia deixar de existir, inclusive os presídios. Não é assim? Então, quando se fala de lei moral, que é lei divina, que é lei imutável, a gente tem uma grande oportunidade de estudar profundamente essas leis e compará-las com as leis dos homens, que regem a humanidade. E aí nós temos um grande parâmetro, um efetivo parâmetro, para a gente perceber então como que a nossa humanidade está caminhando no seu processo de aprendizado, no seu processo de conquista, seja das coisas materiais, seja das coisas espirituais. Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1864, quando um dos assinantes da revista, curioso em saber, já no entendimento, né, de como surgiu, ou como começou a surgir a inteligência no ser humano, e ele pergunta para Kardec se foi na primeira ou na segunda encarnação que nós começamos já a ter a distinção através da nossa escolha de sermos pessoas melhores, ou a relação do bem e do mal. E aí ele pergunta, Kardec, foi após a primeira ou a segunda encarnação que a gente já começou, então, através do desenvolvimento da nossa inteligência, ter essa questão da possibilidade de fazermos a nossa escolha, de sermos pessoas boas ou de não sermos pessoas boas. E o Kardec falou, olha, meu filho, o que nós apenas estamos sabendo no atual momento, através da informação da espiritualidade superior, é que todos somos criados por Deus simples e ignorantes. Simples, sem desenvolvimento da vontade, da moral. Ignorantes, sem desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência. E aí ele complementa nessa frase, isso de acordo com a justiça. Então Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho, traz essa 10ª lei como uma essência para a gente compreender o real objetivo de todos nós estarmos aqui neste momento. Então, quando ele fala na Revista Espírita, conforme a justiça, se somos todos filhos de Deus, já podemos imaginar que todos somos irmãos, todos somos irmãs. Que Jesus, na sua expressão máxima de fraternidade, quando teve entre nós, deixou muito claro. Mas nós temos dificuldade de nos sentirmos irmãos e irmãs. Ainda. E quando se fala de justiça, então a gente percebe que todos nós, independente da nossa condição, somos preferidos por Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Independente se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa não boa, Deus nos ama, igualmente a todos. Isso é um convite para que a gente possa refletir a nossa vida de relações, seja entre nós e seja com a própria natureza, porque às vezes nós nos esquecemos que nós somos parte da natureza, né? Que nós tivemos uma trajetória longuíssima através, né, do reino mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal. E que nós participamos com um princípio espiritual, que é a nossa criação, elaborando então, através dos seres rudimentares, dos elementos químicos, dos átomos, das moléculas, um processo de elaboração que culminou com a evolução das espécies e que chegou num determinado momento, né, os símios, os macacos continuaram tendo seu processo reencarnatório e o homem então surge de uma nova linhagem.
E continua Kardec dizendo na Revista Espírita, para que a gente possa, então, entender no momento que surgiu a inteligência no ser humano, nós precisamos de várias evoluções na vida corpórea. Quando ele fala, né, essa frase, várias evoluções na vida corpórea, ele insere a lei de reencarnação. Com a lei de reencarnação, a gente consegue entender um pouco mais de facilidade o que a ciência, né, a ciência materialista não consegue explicar em que momento que surge a inteligência no ser humano. Em que momento que nós nos tornamos homens? Com a lei de reencarnação, talvez fique um pouco mais simples, um pouco mais lógico. Porque ele fala, olha, de acordo com essa colocação dos espíritos superiores, não foi após a primeira ou a segunda encarnação. Possivelmente foi após a 100ª ou a 1000ª encarnação. Ele evidencia que centenas de milhares de encarnações nós vivenciamos para desenvolver a nossa inteligência, para surgir a nossa inteligência. Quando surge a nossa inteligência? Centenas de milhares de encarnações. A gente tem como referência a nossa primeira morada, que é o mundo primitivo, que praticamente, né, todas as nossas atividades foram praticadas através do instinto. Então, como a primeira morada dentro do processo evolutivo do espírito que nós aprendemos na doutrina espírita, já vivenciamos então o mundo primitivo. E dá para a gente fazer, né, ter essa percepção na colocação de Kardec. E aí o Kardec, né, 4 anos depois, quando ele traz a edição do livro da Gênesis, que é o último livro da codificação, lá no capítulo 3º, que ele faz uma tratativa sobre o bem e o mal, no item 9 ele vem dizer para nós que é através do enfraquecimento do instinto que surge a razão, que surge a inteligência. Então, quer dizer, fica, né, mais evidenciado, um pouco mais claro, a compreensão de como nós surgimos numa condição, né, de termos elaborado o nosso corpo biológico para o processo de incorporação de um espírito, para o reencarne. E aí o Kardec fala, né, a partir do momento que surge então a inteligência, surge o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Que nós todos, cada um à sua maneira, começamos a praticar essas escolhas, passamos a dominar a matéria pelo desenvolvimento da nossa inteligência, e é por isso que eu sempre chamo a atenção que nós fazemos parte desse processo da materialidade. Nós fazemos parte, né, da nossa natureza. E o que nós estamos fazendo com a nossa natureza, com as nossas florestas, os nossos rios, né, o nosso ar, o nosso solo. Kardec chama a atenção também no livro da Gênesis, no finalzinho da codificação, se a gente não se movimentar para um processo de reintegração à natureza, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue passar o próximo passo. Então é muito importante a gente perceber nessa colocação do Kardec que todos nós estamos aqui hoje classificados como espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações com a nossa segunda morada, pelas nossas escolhas. Não foi Deus que fez as escolhas. Não foi o nosso anjo protetor que fez as escolhas. Eles sempre nos incentivaram a nós fazermos as boas escolhas. Mas no processo, né, da evolução, então, no processo da evolução do nosso espírito, na nossa relação material, a gente não fez tão boas escolhas assim para hoje estarmos sendo classificados por espíritos imperfeitos. Temos as imperfeições. E quando você fala que o ser humano tem as imperfeições, por exemplo, orgulho e egoísmo, é muito difícil alguém aceitar ser chamado de orgulhoso e de egoísta. Assim? Então, voltando no capítulo 17, Justiça, Amor,
A criação divina, a gente sabe, e é bíblico, que Deus é amor. Então, quer dizer, se Deus é amor, toda a sua criação é por amor. E nós somos criaturas de Deus. Então, a nossa essência é amor. Por que a gente tem raiva? Por que a gente tem ódio? Por que às vezes a gente dá um jeitinho, né, de passar as pessoas para trás, de aproveitar das situações, de nos corrompermos? Então, quer dizer, isso reflete as nossas imperfeições que nós buscamos, né, de certa maneira, pela rebeldia do nosso espírito e pela invigilância dessas leis morais, que são as leis divinas, que desde lá de Moisés já vem sendo chamado a atenção. Está certo? Então a nossa essência é amor. E quando se fala de caridade, questão 886 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade superior o significado dessa palavra caridade, não no entendimento dos espíritos superiores, mas no entendimento do mestre. Ele vai um pouco mais profundo, né? Ele vai um pouco mais a fundo. E os espíritos falam: já que você quer saber a opinião de Jesus, seja bom para com todos. Não só para quem você ama, para quem você tem empatia, simpatia. Principalmente para aquele que você, dentro do santo, não bate. Aquelas dificuldades que surgem na sua estrada, que você fica um pouco perdido, não sabe o que você vai fazer. O movimento de amor que nós estamos trazendo aqui é a gente tentar trabalhar na nossa essência, na nossa estrutura psíquica de alma, como que nós entendemos esse processo da justiça, do amor e da caridade. Senão a gente fica, né, passando por várias encarnações, tendo uma relação mais fisiológica na vida, pelos órgãos dos sentidos, do que com a nossa vida humana. Porque se nós vemos uma trajetória evolutiva das espécies, foi concebido um corpo biológico, esse corpo biológico significa a nossa vida animal, porque nós somos semelhantes aos animais em termos materiais. Não é assim? E nós transitamos pelo animal irracional. Então a gente traz, né, esses registros atávicos, tanto, né, da evolução como princípio espiritual, até chegarmos na condição de alma, que significa espírito encarnado. E aí os espíritos falam para Kardec, né, além de você ser bom para com todos, aceite as pessoas como elas são. Né? A gente fala indulgência para as imperfeições alheias. Aceite. Você quer ser aceito com as suas qualidades, com os seus defeitos? Ou ninguém aqui tem defeito? E aí complementa, né? Olha, Kardec, né? E você precisa entender o significado do perdão das ofensas. E nós oramos, né, constantemente no Pai Nosso. Reconhecer no próximo, quando ele vem nos solicitar o perdão, por ele ter trabalhado na sua consciência o engano que ele cometeu e tem a coragem de vir pedir perdão para nós, às vezes a gente coloca uma condição. Porque quando nós sentimos que nós fomos agredidos, é difícil a gente perdoar. E aí, quando o irmão vem pedir perdão, muitas das vezes a gente coloca uma condição: eu te perdoo, mas por favor, não fale mais isso. Então é muito complexo sermos espíritas. Eu digo, né, não é fácil sermos espíritas. Na verdade, não é fácil sermos seres humanos, porque dentro de uma concepção do que nós aprendemos antes da chegada da doutrina espírita em todas as nossas reencarnações pretéritas, os ensinamentos que chegaram até nós através das religiões, não foi, né, a doutrina espírita. Possivelmente todos nós que escolhemos, ou que estamos, né, sendo adeptos da doutrina espírita nessa encarnação, possivelmente é a primeira vez que nós estamos conhecendo o espiritismo.
167 anos, é uma ciência filosófica de consequências morais, que é a maneira que o Kardec apresenta a doutrina espírita no dia 18 de abril de 1857. Por que ele apresenta como uma ciência filosófica? A ciência de observação dos fenômenos espíritas, e uma filosofia espiritualista, como ele coloca lá na frente do livro dos Espíritos. Porque após a Revolução Francesa, um pouco antes da chegada da doutrina espírita, Revolução Francesa no finalzinho do século XVIII, então, no início do século XIX, que começou toda uma reestruturação da pedagogia na França, porque quem comandava a educação na época, até a Revolução Francesa, no sistema monárquico, era o clero, e aí teve a Revolução, foi destituído a educação, teve um processo de paralisação, e começou-se então a ter pesquisas acadêmicas para desenvolver então uma nova pedagogia. De maneira bem resumida, no começo do século XIX, tinha o pessoal que era chamado de ideólogos, que estavam trabalhando novas ideias, era essencialmente materialista e estava trazendo um conceito de alma através do sentir, através dos órgãos do sentido. Antes, um pouquinho, com a ideia do clero, a alma vem como uma revelação divina, numa condição sobrenatural. Mas um dos ideólogos, chamado Mendes de Biran, que foi um psicólogo, ele começou a fazer um estudo e percebendo que o ser humano não podia ser ou ter na vida sua de relações somente a relação com o sentimento, com os órgãos do sentido. E através de uma pesquisa acadêmica, de ele observar um objeto, ele percebeu que quando ele pega esse objeto, ele tem a sensibilidade, que é um dos órgãos do sentido. Mas ele percebeu que com esse objeto ele poderia fazer algumas coisas, ele poderia tomar algumas decisões. De jogar esse objeto, de abrir esse objeto, de investigar o objeto, de sentir o peso do objeto. Resumidamente, ele chega à conclusão, então, dentro desse estudo, dessa psicologia experimental, ele percebeu então que dentro do ser humano existia alguma coisa que trazia essa possibilidade de tomada de decisões. Então ele apresenta um pouquinho mais, falando que o ser humano é uma alma reencarnada. É essa a conclusão que ele chega. Isso em torno de 1815. Em 1822, o Kardec volta de Iverton, em 1811, 1815, com 11 anos, o Kardec vai estudar com Pestalozzi no castelo de Iverton, na Suíça, e quando ele volta em 1822, ele começa a ter contato com esse movimento desse psicólogo, dessa psicologia espiritualista, chamado de espiritualistas racionais. E esses espiritualistas racionais desenvolveram uma estrutura acadêmica na área de humanas que chegou nas universidades, nas escolas e na formação dos professores na França, no período de 1830 a 1850. E o Kardec, ele, como pedagogo, ele trabalha na reestruturação dessa estrutura pedagógica na França. Ele tem contato com esses espiritualistas racionais. E ele então percebe, quando ele começa a ser convidado a conhecer os fenômenos das mesas girantes, dos fenômenos espíritas, ele lembra desse ensinamento do Mendes de Biran, que o ser humano é uma alma encarnada. E quando ele então apresenta a doutrina espírita, ele apresenta o espírito então como uma alma desencarnada. Então ele faz uma associação com essa ciência filosófica. E é dessa maneira então que ele vem chamar a doutrina espírita de uma ciência de observação dos fenômenos mediúnicos e uma filosofia espiritualista. E ele vai lá na Revista Espírita, 8 meses depois da primeira edição do Livro do Espírito, trazer que o Espiritismo é o desenvolvimento dos espiritualistas racionais. É um pouco histórico, isso é muito importante, porque às vezes a gente entende a doutrina espírita somente pelo aspecto religioso.
quando ele apresenta uma ciência de observação, uma filosofia espiritualista de consequências morais, é justamente quando ele traz a moral do Cristo no seu aspecto religioso. E nós sabemos também que os Espíritos nos informam que o Consolador prometido pelo Mestre Jesus é o definitivo. Que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não se tornar prepotente e achar que nós somos melhores que os nossos irmãos, nossas irmãs, que professam outras filosofias religiosas. Mas é muito importante a gente se aprofundar na doutrina espírita para a gente perceber a sua essência. Senão a gente fica fazendo da doutrina espírita somente um aspecto religioso. Porque o nosso país ele é religioso. Lá na França, quando surge a doutrina espírita, quem abraça o espiritismo são justamente os professores, os letrados. Porque vem como uma ciência. E aí depois começa a disseminar para os mais simples. Estou fazendo esse pequeno histórico porque a gente entender a nossa estrutura de alma nesse atual momento evolutivo que nós nos encontramos e que, através da lei de justiça, amor e caridade, se nós conseguirmos trabalhar na sua maior pureza, nós vamos ter a possibilidade de compreensão que essa pureza é quando nos tornarmos espíritos puros. Então que a gente não precisa de pressa para poder aprender a praticar essa 10ª lei. Para a gente entender então como um movimento de amor, a gente sabe que Deus, como nosso Pai, está presente em nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. E principalmente naqueles mais difíceis, naquelas situações mais ásperas da nossa vida. E quais seriam essas situações mais difíceis, essas situações mais ásperas? Dentro da visão espírita, é justamente os nossos maiores enganos que nós, através das nossas escolhas, cometemos aí nas nossas vidas passadas. E é justamente aí que a gente chama a atenção que a nossa reencarnação, como presente divino, justamente para a gente poder recuperar, ressignificar esses enganos. Porque como nós somos caracterizados pela espiritualidade superior na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que nós temos dificuldade de progredir espiritualmente, os Espíritos falam porque vocês são orgulhosos, vocês são egoístas. E eles complementam nessa questão que o orgulho e o egoísmo não atrapalham o desenvolvimento da nossa inteligência. O que o orgulho e o egoísmo atrapalham? O desenvolvimento da nossa moral. Então nós estamos aqui tendo atitudes essencialmente egocentradas, pensando primeiro em nós, e se der tempo, a gente pensar um pouquinho no outro. Então, se o orgulho e o egoísmo não atrapalham o desenvolvimento da nossa inteligência, nós estamos muito inteligentes. Mas nós estamos utilizando a nossa inteligência, muitas das vezes que reflete o paradigma relacional humano, na minha percepção, uma falência, utilizando essa inteligência de maneira inadequada e inconsequente. Por quê? Vamos olhar para os indicadores sociais. O homicídio. A gente tira a vida do próximo com muita facilidade. A gente tira a vida das mulheres por serem mulheres, a maior parte das vezes pelos próprios companheiros. É o feminicídio. A cada 40 minutos, um brasileiro, uma brasileira tira a sua vida pelo suicídio. O que significa o suicídio? A falta de significado na vida. Separação de casais na vida contemporânea cada vez mais constante. Estupro, consumo de drogas. Quando analisamos esses indicadores, o paradigma relacional humano mostra uma falência. E nós, como os espíritos, o que nós podemos fazer para ter uma participação para reverter esse quadro? Precisamos praticar na sua maior pureza
a lei de justiça, amor e caridade. O Kardec, quando ele vem considerar que a grande saída para o nosso equilíbrio intelecto-moral é a nossa revolução moral, a gente é convidado, dentro do processo do autoconhecimento, que reflete, né, o cuidar de si, como traz o Sócrates na sua filosofia. 400 anos depois, Jesus veio falar do cuidar do próximo. Então, tanto Sócrates como Jesus veio falar da verdade, que a verdade está dentro de cada um de nós, diz o Sócrates, e por ele falar da verdade, ele foi preso e ele teve que tomar cicuta. E Jesus, depois, quando ele vem falar da verdade, que a verdade pode nos libertar, Jesus também foi condenado, foi crucificado. 1857 anos depois, a doutrina espírita veio falar da verdade na questão 913, quando Kardec pergunta, né, para a espiritualidade qual seria a maneira mais prática e eficaz de que o homem tem para se melhorar e de resistir à atração do mal. Mais uma pergunta que ele enfatiza, né, mostrando que o mal ainda está entre nós, está dentro de nós. Que são as nossas imperfeições. E que se a gente reconhece ou tem uma preocupação nas nossas atividades de relacionamento, em perceber em que momentos que nós estamos, que está surgindo dentro de nós as nossas imperfeições, é justamente nesse momento que a gente precisa se acalmar, se acerenar, para que a gente possa fazer uma conexão com a luz divina. E para isso, para fazer essa conexão com a luz divina, nós precisamos então trabalhar em essência, né, uma coisa que todos nós temos, que se chama humildade. Que a gente possa se deixar ser umidificado pela luz divina. Diariamente nós temos condições, né, de fazer as nossas preces, as nossas orações, fazendo essa conexão com a luz divina, entendendo que Deus está presente na nossa vida, principalmente nas situações mais difíceis, né, e que Deus é econômico. E Ele nos colocou aqui, Ele nos avaliou e nos validou para estarmos aqui reencarnados, porque nós temos muita coisa para fazer com Ele e para Ele. Nós somos considerados co-criadores no mundo menor. A espiritualidade superior, somos co-criadores na vida maior. E Deus se faz presente pelos seus filhos, pelos seus co-criadores. Quando a gente pede auxílio a Deus, geralmente esse auxílio pode aparecer por uma situação ou por uma pessoa. É a presença de Deus na nossa vida. Trabalharmos um pouquinho essa percepção. Então, quer dizer, o primeiro movimento para que a gente possa entender essa essência do amor que todos nós, né, temos como criação divina e que está escondidinha dentro de nós e que nós precisamos de vários momentos, né, complexos na nossa vida para que a gente possa fazer com que esse sentimento seja dividido um pouquinho para as pessoas. Ele está muito enraizado, é por isso que a gente vê nos hospitais ou nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, né, a essência da falta de sentido da vida. Então, fazer a conexão com essa luz divina, ela vai evidenciar para nós que todos estamos aqui com metas a serem realizadas. Nós não fomos convidados por Deus para passar uma reencarnação como se a gente tivesse uma longas férias. Diariamente nós temos os desafios para que a gente possa projetar realizações. E esses desafios significam justamente os enganos do passado, que foram as nossas escolhas, e que nós fizemos, de certa maneira, ou planejamos, de certa maneira, lá no planejamento reencarnatório, quando fomos convidados à reencarnação. E tivemos um período de aprendizados. O Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, que é uma cartilha de 30 lições, que ele diz que nós todos possivelmente passamos por essas aulas para apoderarmos da nossa real condição de consciência espiritual e termos
a condição de fazermos as nossas escolhas dentro da possibilidade de vivenciá-las e experienciá-las aqui nessa encarnação. É por isso que Jesus disse para nós que Deus nunca permitiria você carregar um fardo se você não suportasse esse fardo. Né? Então, dessa maneira, todos os desafios, problemas ou dificuldades, nós temos condições de resolver. Trabalhando a humildade e a conexão com Deus, para que a gente amenize as nossas ansiedades, entendendo então que nós estamos aqui para cumprir as nossas metas. E quando a gente entra nessa trajetória de projeção de realizações, a gente sente uma luz dentro da nossa consciência e começa a iluminar melhor os nossos passos, as nossas escolhas, que a gente pode chamar de esperança. Não como expectativa, pessoal, mas como certeza de onde você quer chegar. Mas como ainda somos orgulhosos, como ainda somos egoístas, vamos entender que essa luz que nós acendemos para iluminar os nossos passos, ela reflete as nossas sombras. Entendendo que essa busca nós precisamos ter, essa conexão divina, para não esquecermos que nós continuamos com as nossas imperfeições, que a gente tem uma longa caminhada para eliminar as imperfeições do nosso espírito. Então, tendo a certeza das conquistas, você percebe em que momento que a vida está te tirando do eixo, por causa dessas sombras, que acabam te cobrando determinadas situações. E aí você persevera nessa caminhada. A palavra perseverança vem de persevero por ser verdadeiro. Então você passa a entrar num processo de aprendizado pelas realizações que a gente pode chamar de fé. A fé não como uma coisa subjetiva, sobrenatural, mas a fé como conhecimento pelos aprendizados. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu tenho fé em Jesus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho fé em Deus. Quanto mais eu conheço minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu patrão, meu empregado, o meu amigo, o meu inimigo. Quanto mais eu conheço, eu vou materializando esse conhecimento e vou alterando o meu nível de consciência, que é o meu nível espiritual. Então a fé, quando nós conseguimos caminhar com essa luz da esperança, a gente cria aquela energia de remover as nossas montanhas, que são as nossas imperfeições. A gente consegue ter, pelo nível de consciência que nós vamos alcançando, um poder maior de diferenciação em que momento que você está entrando no caminho que você precisa prestar um pouco mais de atenção. A doutrina espírita nos favorece essas percepções, entendendo que todos nós estamos conectados na nossa vida animal com a nossa vida humana, com as sensações que muitas pessoas dentro da humanidade vivenciam a sua vida somente pela busca do prazer, para não sentir dor. E quando desencarna, para não se sentir culpado, busca o que é a recompensa. Nós somos integrados, corpo e alma. E a nossa alma tem as faculdades, a razão, a imaginação e a vontade. Então é dentro dessa concepção que a gente vai percebendo então que a fé nos leva na remoção das montanhas no encontro da nossa verdade. E se a gente encontra a nossa verdade, ela nos salva, disse já Jesus. E eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for por mim. A gente vai encontrando a verdade em essência, dentro de nós e nessa relação com a nossa evolução espiritual. E quando então nós encontramos a nossa verdade, a gente tem a condição de olhar nessa trajetória que começou com humildade, passa-se pelas metas, ou pela nossa missão, trazendo uma esperança não como expectativa, mas com certeza do que você quer experienciar na sua vida. Você alimenta a sua fé, encontra a sua verdade e você passa então a ter capacidade de realizar com a luz divina.
e realizar com a luz divina é um movimento de amor que se chama caridade. Então todos nós estamos aqui, quando nós analisamos a frase do capítulo 17, para o verdadeiro homem de bem é praticar em essência, na maior pureza, a lei de justiça, amor e caridade, é justamente a gente projetar na nossa consciência que não é acordar amanhã que todos nós estamos aprendendo a ser caridosos, mas é entender que nós somos convidados a caminhar nessa trajetória. A caridade significa o amor ao próximo. A caridade significa a aceitação do próximo e perdoar o próximo. E se encorajar de reconhecer os seus enganos para que você possa também ir em direção àquele que você cometeu engano e pedir o seu perdão. Isso na minha percepção, dentro da caminhada que a gente vai transitando em busca do conhecimento da doutrina espírita, a gente vai percebendo que a gente nunca vai se arrepender de amar. A gente pode se arrepender de deixar de amar. A gente nunca vai deixar de arrepender de aprender a aceitar as diferenças, né? As diversidades. A gente nunca vai se arrepender de aprender a relação do perdão. Que a gente possa sair daqui amando mais, perdoando mais, aceitando mais, sem ressentimentos. Aqueles ressentimentos que nós trazemos, às vezes, décadas já da nossa vida, dependendo da vida de cada um, que a gente, às vezes, né, ficou incrustado na nossa alma, lá na infância, lá na adolescência. Que a gente possa se encorajar para apagar esses ressentimentos, passar uma régua e lembrar, né, da indicação do nosso querido Chico Xavier, que não dá para voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas daqui sim para frente a gente faz um novo fim. A espiritualidade superior tem como essência de trabalho no mundo dos espíritos superiores o servir. Essa é a essência do processo que nós vamos chegar, aprender a servir, aprender a sermos solidários, a sermos, a nos cooperarmos, trabalhar a questão da cooperação, da integração. Os espíritos superiores essencialmente trabalham no servir, porque eles trabalham numa individualidade, porque todos nós somos indivíduos, numa individualidade coletiva. E essa individualidade coletiva dos espíritos superiores chega na unidade coletiva. E nós temos a possibilidade de fazermos a conexão com os espíritos superiores. O nosso anjo protetor que está aqui do nosso lado é um espírito superior. E que quando nós somos convidados a reencarnar, ele foi convidado a nos acompanhar. E ele ficou triste, falou, eu vou acompanhar o Otávio, é muito encrenca para a minha vida. Ele ficou feliz que ele passou de um nível para outro nível superior no plano espiritual. Ele ficou muito feliz porque ele conseguiu alcançar por si mesmo essa superioridade natural que significa a evolução do espírito. Então, no mundo dos espíritos superiores, a hierarquia existe. Não é ruim a hierarquia, mas é natural pela condição intelecto-moral do espírito. Então, através das inspirações e percepções do que a espiritualidade nos provém na nossa vida, de maneira inspirativa, nós estamos todos aqui para nos reunirmos, para sermos mais solidários, mais cooperativos. Onde há cooperação, não há competição. E onde há competição, não há cooperação. É radical. Então, como nós estamos enfraquecendo o nosso instinto para desenvolver a nossa condição intelecto-moral,
que a gente possa usar a nossa inteligência bastante avantajada para justamente enfraquecer a competição que existe entre nós. A esse ambiente de exclusivismo. Quando nós vivenciamos, seja dentro de casa, fora de casa, o ambiente do exclusivismo, esse ambiente, ele favorece o início dos julgamentos. A gente começa a se dar o direito de julgar. A gente alimenta o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E quando nós criamos um ambiente de julgamento, esse ambiente, essa psicosfera fica de violência. Os conflitos começam a surgir. A gente vai perceber que através do exclusivismo e não do que nós estamos sendo convidados à inclusão, é que surgem as guerras. Um país dissocia do outro, achando que tem os seus direitos, e passa então a ter os conflitos bélicos, que no século XXI, nesse atual momento, em torno de 165 conflitos. Reflete a inteligência humana. Se apertarmos um botão aqui, neste momento, a gente envia um míssil a 5 mil quilômetros de distância para acertar o alvo exato. E quem é esse alvo? O que é esse alvo? Somos nós. Então chegou o momento de aprendermos com esses fundamentos da doutrina espírita, essa inspiração da espiritualidade superior, aprendermos então uma vida mais compartilhada, de mais colaboração, de mais solidariedade. Dessa maneira que a gente vai fazer esse movimento de amor e vamos em direção aos mais simples do que nós, sem apego, sem interesse. É o ato de caridade, como diz o Kardec, sem interesse e sem apego, de maneira desinteressada. Porque quando você se propõe fazer o bem ao próximo, você promove um efeito. Mas se você tem interesse em ser reconhecido pelo que você está fazendo, ou se você faz esse ato de caridade por apego, aqui dentro nada muda. Fica esse convite, então, essas reflexões, agradecendo muito essa oportunidade, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Obrigado.